Bem, pessoal, eu sou o professor Eduardo Breviglieri. Vamos falar agora dentro da bioquímica de sais minerais. Olá, hoje nós vamos ver os sais minerais. Então, moléculas inorgânicas que formam os seres vivos são água e sais minerais. Os sais minerais, apesar de não estarem em grande quantidade no organismo, às vezes eles têm uma quantidade ínfima. E essa quantidade às vezes muito pequena, né, como zinco, cobalto, magnésio, são extremamente importantes para as enzimas funcionar, para o processo de fotossíntese, transporte de elétrons, e assim por diante. Mas alguns sais minerais eles têm uma importância maior e uma relação mais interessante com a fisiologia. Vamos dar uma olhadinha então em alguns deles. Por exemplo, sódio, potássio e cloro. O sódio, potássio e o cloro, eles são sódio e potássio cargas positivas e o cloreto carga negativa. Esses íons, quando eles estão ionizados, né, quando eles estão em meio líquido e se ionizam, eles vão gerar, eles têm uma propriedade importante na geração de atividade elétrica de membrana. Então assim, se a gente pegar o lado de dentro, por exemplo, aqui de um neurônio, e mostrar para vocês, nós vamos ver que potássio é carga positiva do meio intracelular. Ele está muito dentro da célula, o potássio. O sódio, ele é a carga positiva principal de fora da célula. Certo, pessoal? No entanto, apesar do potássio dentro da célula com a carga positiva, o lado de dentro da membrana acaba sendo, por causa de concentrações de proteínas, assim por diante, acaba sendo mais negativo. Então, a entrada do sódio, quando o sódio entra nessa célula, ele entra com tudo e gera uma grande modificação de carga elétrica, gera a chamada despolarização. Então, uma das formas que nós temos de ativar os neurônios são os chamados canais de sódio. Esses canais de sódio, quando eles se abrem, eles permitem a entrada do sódio, que é uma carga positiva, e vai tornar o lado de dentro da membrana positivo. Depois, para voltar ao normal, vai ter a saída do potássio. Mas isso a gente vai ver na histologia. Alguns fatores importantes e interessantes aqui. Primeiro, não é a bomba de sódio e potássio que vai gerar essa grande alteração de carga elétrica. Primeiro porque a bomba de sódio e potássio, ela troca o sódio e o potássio. Fazendo isso, ela não gera uma grande alteração de carga elétrica. Mas ela é fundamental para que haja carga elétrica na membrana. Por quê? Porque a bomba de sódio e potássio é justamente a que vai gerar o desequilíbrio. Ou seja, deixar uma grande quantidade de sódio fora e uma grande quantidade de potássio dentro. Isso quem faz é a bomba de sódio e potássio. Para ela conseguir fazer isso, e a hora que eu der o estímulo para o neurônio, essa troca de íons acontecer de forma muito rápida, daí pelos canais de sódio e canais de potássio. Também existem canais de cloreto. Esses canais de cloreto, por exemplo, se eles deixarem o cloreto entrar, o cloreto tem carga negativa. Essa é uma forma de inibir o neurônio. Por quê? Porque se eu tornar o lado de dentro mais negativo que o normal, a hora que o sódio entrar, ele vai ter dificuldade de gerar essa alteração brusca de carga elétrica. Então, por exemplo, esses canais de cloreto são formas que têm de inibir a atividade dos neurônios. Uma coisa que vai fazer muito nos seus neurônios é a bebida alcoólica. A bebida alcoólica vai inibir a transmissão do impulso nervoso, justamente por permitir a entrada de cloreto nas células, dificultando a ação dos neurônios, por isso é uma droga inibidora. Pessoal, outra propriedade importante do sódio é o controle da chamada osmolaridade. Nós temos muito bem definido no nosso corpo a quantidade de sódio, a concentração de sódio que tem que estar nos nossos líquidos corporais. E a gente tem, por exemplo, lá no nosso sistema nervoso central, regiões que detectam essa osmolaridade. Quando elas detectam essa osmolaridade, uma região chamada de hipotálamo ativa uma glândula chamada de hipófise, que diz que, a osmolaridade está alta. O que quer dizer? A concentração de sais, de sódio está alta. Dizer
para o meu cérebro dizer para o meu sistema nervoso que a concentração de sódio está alta, é a mesma coisa que dizer que a quantidade de água está baixa. Então eu vou querer economizar água no corpo. Como que a gente faz isso? O hipotálamo manda a hipófise, que é aquela glândulazinha na base do cérebro, liberar um hormônio ou um neurohormônio chamado de antidiurético, hormônio antidiurético. O que faz esse hormônio? Olha o nome, antidiurético. Uma coisa diurética seria uma coisa que aumentaria a quantidade de urina. Uma coisa antidiurética é uma coisa que retém a água no corpo. Por isso ela é chamada de antidiurético. Tá? Esse hormônio, lembra que nos rins nos néfrons, nós eliminamos a água e depois nós reabsorvemos a água e jogamos ela de novo para a corrente sanguínea. O ADH estimula justamente isso, porque ela expõe nas membranas desse túbulo renal aqui aquelas chamadas aquaporinas, que justamente fazem a reabsorção da água. Quanto mais água eu reabsorvo, menos água eu elimino. Só para ligar uma coisa com a outra, o álcool, por exemplo, está inibindo o sistema nervoso. Como ele está inibindo o sistema nervoso, ele está inibindo a liberação do ADH. Inibindo a liberação do ADH, a gente não faz isso, e vocês sabem, por exemplo, então, que quando a gente bebe, a gente urina mais, justamente pela inibição do ADH. Certo, pessoal? E o sódio também é capaz de controlar isso. Com um detalhe muito importante, vocês sabem que se eu estou controlando a quantidade de líquidos do corpo, eu estou interferindo também na pressão sanguínea. Existe um sistema complexo de absorção de água e de sódio e de sais minerais no organismo, chamado de sistema renina, angiotensina, aldosterona. É um sistema complexo que também envolve esse processo de reabsorção, só que aí mais de sódio, para controle então dessa osmolaridade do nosso organismo. Depois, um sal mineral muito importante é o ferro. Bem, pessoal, o ferro, vocês sabem que ele é extremamente importante. Quando a gente fala em ferro, todo mundo lembra de processos de energia. Na verdade, o que é? É porque o ferro, ele vai estar presente nas moléculas de hemoglobina. Então, cada hemoglobina são 4 proteínas associadas a um grupo M, que a gente chama, e cada grupo M desse tem um ferro, que ele é transportador de oxigênio. Vocês sabem que o oxigênio serve para a respiração celular. Então aqui, ó, a hemoglobina está dentro das hemácias, dentro dos glóbulos vermelhos, e serve para o transporte de oxigênio. Tanto que a falta de ferro na alimentação pode gerar um tipo de anemia chamada de anemia ferropriva. Outra coisa que existe lá nas células musculares, uma proteína que na verdade é parecida, só que ela é única, com a hemoglobina, que é a chamada mioglobina. A mioglobina também tem ferro. E detalhe que a mioglobina, ela atrai muito mais o oxigênio que estava ligado lá, fazendo com que o oxigênio que esteja passando pelo sangue tenha mais facilidade para passar para a célula muscular, por exemplo. E tudo isso precisa de ferro. Outro detalhe, aproveitando esse esquema que está aqui, vocês sabem que quem gera energia para as células são as mitocôndrias, e a respiração celular, a última fase da respiração celular, nós temos aquela fosforilação oxidativa ou cadeia respiratória que ocorre lá nas cristas. As cristas vão transportar elétrons, e esse transporte de elétrons é muito feito por ferro que está em proteínas chamadas de citocromos que tem ali. Então o ferro é importante também no processo direto de respiração celular, não apenas no transporte do oxigênio. Vejam como o ferro é importante. Outro sal mineral importante, o iodo. O iodo, ele é muito importante na formação de hormônios da tireoide. Esses hormônios da tireoide é uma glândula que a gente tem aqui nessa região aqui da frente da laringe, certo? Parece uma letra H. E ela tem regiões chamadas de folículos, onde tem um líquido que, se eu pegasse essa região aqui e aumentasse para vocês, nós vamos ver um líquido aqui dentro que tem umas proteínas feitas de tirosinas, e nós vamos ter o iodo como se fosse esse verdinho aqui. Esse iodo entra nessas células que estão ali ao redor dessa região folicular,
nós produzimos uma proteína. Essa tireoglobulina, essa proteína, eu vou ligar nela iodo e vou depois segmentar essa proteína, formando o que a gente chama de triiodotironina, quando tem 3 iodos ligados nessas tironinas, ou tetraiodotironina, que também é chamada de tiroxina. Esse hormônio aqui, feito com aminoácidos e iodo, esse hormônio ele vai elevar a taxa metabólica basal, o controle de energia do nosso corpo basal. Tá? Só que quando esse hormônio estiver em alta, ele também vai lá e inibe justamente quem estava estimulando ele a ser produzido. Quem estimulou a hipófise, estimulou através do chamado TSH, estimulou a tireoide, e a tireoide é como se ela dissesse assim: ei, agora eu já produzi bastante tiroxina. Como eu já produzi bastante tiroxina, eu vou lá e inibo um feedback negativo, o eixo hipotálamo-hipófise, inibo a liberação do TSH. Certo, pessoal? Existe uma doença carencial chamada de bócio endêmico, que seria justamente quando nós não temos o iodo. Se nós não temos o iodo, pessoal, nós não conseguimos formar uma tiroxina capaz de ir lá e fazer a inibição. Se nós não geramos, não produzimos tiroxina para ir lá e gerar essa inibição, eu vou ter um hiperestímulo da hipófise. E esses folículos aqui, eles acabam enchendo de líquido e inchando e geram um inchaço dessa região. Isso é chamado de bócio endêmico. Esse bócio endêmico, então, é gerado pela falta do iodo. Tomem cuidado, pessoal, que esse bócio não necessariamente é gerado pela falta do iodo. Nós podemos ter uma doença, um hipertiroidismo de Graves, que na verdade o que seria? Nós podemos produzir um anticorpo que se encaixa justamente nos receptores que estimulam essas células do folículo tiroidiano. E quando esses anticorpos se ligam ali, eles vão estimular essa célula. Estimulando essas células a produzirem, eu tenho um hiperestímulo que também faz ela inchar. Só que nesse caso eu não tenho falta de iodo. Se eu não tenho falta de iodo, mas estou hiperestimulando a glândula, tanto que ela está inchando, eu vou produzir muita tiroxina. Vou elevar muito o meu metabolismo basal, o cara vai ser magro, agitado, aquele processo assim daquele olho saltado, exoftalmia e assim por diante. Tomem cuidado. Esse pode gerar também um inchaço da tireoide, certo? Mas daí não é o bócio endêmico. O bócio que nós estamos falando da falta do iodo é o bócio endêmico, certo, pessoal? Tranquilos? E outro sal mineral importantíssimo para o organismo, o cálcio. O cálcio, na verdade, ele vai ser absorvido lá no intestino, do leite, né, derivados, assim por diante, vegetais. Eu vou absorver cálcio, ele cai daí do intestino, ele cai na corrente sanguínea, de onde ele vai ser distribuído pelo corpo. É óbvio que 99% do cálcio que vai ter no nosso corpo vai justamente para os ossos, né? Os ossos é que vão reter a maior parte do cálcio, certo, pessoal? Então, do sangue para ir para os ossos. Mas ele pode também ficar no sangue, vai ser muito importante nos processos de coagulação. Cálcio vai ser fundamental, então, aqui na coagulação do sangue. Cálcio vai ser importante nos processos de ligação da actina com a miosina, promovendo o processo de contração. Só existe contração muscular quando o citoplasma se enche, da célula muscular se enche de cálcio. A hora que eu encho o citoplasma de cálcio, pum, ocorre o processo de contração muscular. Então, importantíssimo. Tá? Nós vamos ter cálcio também nos neurônios, por exemplo. Para liberar as vesículas contendo neurotransmissores, eu tenho que ter a entrada de cálcio. Então, entra o cálcio na célula, a hora que entra o cálcio na célula, ela elimina os neurotransmissores. Quem controla muito cálcio, óbvio, o rim. Nós temos um processo de eliminação renal, dependendo dos níveis de cálcio que eu tenho na minha corrente sanguínea. Óbvio que eu prefiro armazená-lo nos ossos. Tanto que se vocês tiverem níveis de cálcios altos, vocês acabaram de comer algo que tem bastante cálcio,
e vocês aumentaram bastante os níveis de cálcio sérico de vocês, vocês vão produzir um hormônio na região da tireoide. Existem essas outras células aqui que vão liberar um hormônio chamado de calcitonina. A calcitonina, ela vai ter a função de pegar esse cálcio aqui e ativar uma célula chamada de osteoblasto, que é justamente a célula que estimula pegar o cálcio do sangue e depositar na matriz óssea. Quem faz isso é o chamado osteoblasto. Agora, tomem cuidado que pode ocorrer o contrário. Eu posso estar com os níveis de cálcio sérico baixos. Se eu tiver com os níveis de cálcio sérico baixos, eu vou ter a liberação de um outro hormônio. Da parte de trás da tireoide, nós temos umas glândulazinhas chamadas de paratireoides. As paratireoides vão liberar um outro hormônio, um hormônio chamado de paratormônio, PTH. Esse hormônio chamado de paratormônio, ele vai atuar sobre uma outra célula, que é uma célula chamada de osteoclasto. Essa célula foi formada a partir de glóbulo branco. Essa célula foi formada a partir de macrófago, que é uma célula que suga as coisas. Esse macrófago, ele degrada a matriz óssea. Degradando essa matriz óssea, ele libera o cálcio para o sangue. Isso vai ser importante em remodelação de ossos, na reformação do tecido ósseo e quando a gente tem uma queda, por exemplo, dos níveis de cálcio sérico, certo? Então, a gente vai ter um grande controle do cálcio na nossa corrente sanguínea, regulados pela tireoide e pelas paratireoides, certo? Esses foram os sais minerais e na próxima a gente se vê falando das moléculas orgânicas.